Olá para todos, domingo agora dia 29, nós temos nossa última lição da revista do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical sobre os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, de Êxodo capítulo 20 e também de Deuteronômio capítulo 5. E nessa última lição, agora de domingo, nós vamos ter o seguinte tema: a igreja e a lei de Deus. Nós sabemos que todos nós, seres humanos, somos a igreja do Senhor, né? O ser humano, ele é a igreja, o homem, ele é a igreja. O templo onde nós nos reunimos, nós chamamos de um local de reunião para que possamos ali oferecer a Deus louvores e adoração. E o texto áureo dessa nossa última lição, Igreja e a Lei de Deus, está aqui no livro de Romanos, capítulo número 3, versículo 31, que diz que: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, irmãos, muitas pessoas elas acabam pensando que por vivermos hoje na graça, a lei foi anulada, foi cancelada, foi excluída. Mas não é verdade. A fé, ela não anula a lei. Ambas andam lado a lado, estão conectadas. Você está vendo a graça, mas você também tem que respeitar e observar a lei. A lei, ela foi criada para mostrar ao homem o seu pecado e o condenar. Mas a graça, ela veio para quê? Para nos justificar diante da lei, diante do pecado, e nos dar salvação. Então, tanto a graça pelos evangelhos como a lei pelos mandamentos, nós temos que observar e seguir. Uma não anula a outra. A verdade prática diz que o Senhor Jesus definiu de maneira clara a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e o Evangelho. Muitas pessoas não observam o Velho Testamento, não seguem, querem apenas seguir o Novo Testamento porque dizem que hoje nós vivemos pela graça. Outros não querem viver a lei, porque acham que a lei ela é muito dura e severa, e que Jesus veio a abolir, quando diz que dos todos os mandamentos resumiu a 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo. Então, sendo assim, muitas pessoas têm essa mentalidade de achar que não devemos seguir o Antigo Testamento, porque hoje nós temos o Novo Testamento, e nem muito menos seguir a lei, porque hoje nós vivemos pela graça. E isso é um equívoco muito grave, isso é uma ideia muito errônea a qualquer cristão pensar dessa maneira. É por isso que essa última lição ela veio abranger esse tema de uma forma muito coesa, de uma forma muito interessante para nossas vidas, e espero que a nossa mente ela venha a ser aberta para que possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar sobre a igreja e a lei de Deus para as nossas vidas. Bom, a leitura bíblica em classe ela vai estar em Mateus, capítulo de número 5, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Aqui nós vamos estar abordando no decorrer da lição esses versículos. Diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Essas são as palavras de Jesus, dizendo que nem muito menos os profetas e nem muito menos a lei ele veio abrogar e veio destruir, mas ao contrário, ele veio cumprir tanto a lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Nós chamamos não dos 10, mas de 10 palavras, formando ali o Pentateuco, os 10 mandamentos, o decálogo. E ele não abrogou, ele tanto cumpriu as profecias dos profetas como também a lei estabelecida por Deus. Porque em verdade eu vou dizer que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se eu me tirar da lei sem que tudo seja cumprido. Então tudo foi cumprido, nem um jota nem um tio passou, mas tudo aquilo que foi determinado para Deus se cumpriu. Qualquer pois que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aqueles, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Então são os versículos para a nossa meditação na leitura bíblica em casa. Trouxe Mateus 5, 17 a 20 e Romanos 7,
do 7 ao 12 para nós meditarmos nessa lição, a igreja e a lei de Deus. Então os objetivos específicos vai ser mostrar o que significa cumprir a lei, explicar que Jesus viveu a lei, ressaltar que a lei não pode ser revogada e enfatizar que a lei e o evangelho se completam um no outro. Então, primeiramente, dentro desses 4 objetivos específicos, nós temos o significado de cumprir a lei. O que seria isso? Seria o nosso primeiro tópico. O significado de cumprir a lei. Completar a revelação. Jesus disse que veio cumprir, completar, encher, manifestar a plenitude do Senhor. Então, quando ele diz que cumpriu a lei, ele está dizendo que terminou todas as leis que foram estabelecidas. Nós sabemos que foi 613 leis, divididas em 2 partes. A primeira parte contém 365 mandamentos, esses negativos que não podemos fazer, e 248 positivos que nós podemos fazer, mandamentos. Então, nós observamos que todos eles Jesus cumpriu. E ao cumprir esses mandamentos, ele trouxe a plenitude da revelação de Jesus na lei de Deus. Então a lei do Senhor, ela apontava para Jesus, e Jesus os cumpriu cada passo, cada etapa. E o cumprimento dessa lei trouxe a plenitude da revelação para as nossas vidas de Jesus. Então, significa cumprir a lei é você seguir os estatutos, os mandamentos, é você estar de acordo com as Sagradas Escrituras, com aquilo que foi ensinado. Isso é cumprir a lei. E a lei dizia sobre várias festas, sobre regulamentos, ritos, cerimônias, cronologia, sacrifícios, ofertas, festas e tudo mais. E ela influencia a sociedade, e a lei influencia o Estado e a igreja. E a igreja ela tem que estar atenta a isso. Se Jesus cumpriu a lei e as profecias, a igreja também tem que cumprir a lei e as profecias. A igreja não pode estar isenta disso. A igreja não pode colocar uma barreira e dizer, não, vamos seguir só o Novo Testamento porque o Velho Testamento com as leis já não serve mais, de forma nenhuma. Jesus Cristo nunca fez isso. Ele cumpriu. Ele fez ao contrário que muitas denominações ou pessoas fazem. Não querem seguir a lei, não querem seguir. Ele não. Ele seguiu a lei, os estatutos e os mandamentos e completou o que estava faltando. Então, o nosso primeiro tópico, que significa cumprir a lei, você seguir os mandamentos e os estatutos do Senhor. O cumprimento das profecias diz, o tempo está cumprido. Marcos 1, 14, versículo 15. Para cumprir a Escritura. João 19, versículo 36. As profecias se cumpriram em Cristo. Todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros mais, que profetizaram acerca de Jesus Cristo, do seu reinado, da sua vida, se cumpriram na pessoa de Jesus. Então as Escrituras apontavam para o Messias. As Escrituras apontavam para um Cristo ressurreto, para um Cristo crucificado. E tudo que as profecias e as Escrituras escreveram concernente a ele se cumpriu em Jesus. E ele é o centro da Escritura. Toda a Bíblia Sagrada, ela se resume em Jesus. Todos os capítulos e versículos falam acerca de Jesus Cristo, falam acerca do Senhor. Então ele é o centro das Escrituras sagradas, né? Cristocêntrico, no centro da Escritura. O Senhor Jesus viveu a lei. E a lei está dividida em 3 partes. As leis dos preceitos cerimoniais, né? Ou seja, Jesus cumpriu o sistema cerimonial da lei na sua morte. E as festas, os holocaustos, os diversos tipos de sacrifícios da lei mosaica se cumpriram em Cristo. Então, as leis cerimoniais, os ritos, o Senhor Jesus os cumpriu. Também os preceitos civis, Jesus também cumpriu o sistema jurídico da lei. Com sua morte, ele transferiu os privilégios de Israel para a igreja, né? Em Israel ele tinha um privilégio muito grande de divulgar a palavra do Senhor, mas esse privilégio passou para nós. Hoje nós somos sacerdote real, nação santa, povo adquirido para anunciar a palavra de Deus. Hoje nós somos a plataforma da divulgação do
evangelho. Os judeus não aceitaram, mas nós o aceitamos. E com isso ele nos construiu como nação eleita, sacerdote real. E hoje está sobre nossas vidas a autoridade de pregar a palavra de Deus. É claro que Israel é o berço das religiões mundiais. Sempre será. É a nação escolhida por Deus. Só que foi transferido para nós esse privilégio maravilhoso de pregar a palavra de Deus. Então os preceitos civis, da César o que é de César, ele cumpriu, ele pagou seus impostos, pagou seus tributos, um a um, certinho. Então ele viveu os preceitos civis da lei e os cumpriu. Hoje muitas pessoas fogem desses preceitos, não cumprem, mas Jesus, ele cumpriu um a um. Os preceitos morais, os 10 mandamentos, são representados pelos 2 grandes mandamentos, né? Amar o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, e o teu próximo a ti mesmo. Jesus cumpriu todos os mandamentos durante sua vida terrena. Jesus viveu toda a lei, sem deixar nenhum tio, nem um jota de fora. Ele os cumpriu, cada passo, cada etapa que a lei cerimoniais apresentou, né, os preceitos civis e os preceitos morais, cada um ele seguiu, ele se viu. A lei pode ser revogada? Primeiro, Jesus revela seus pensamentos sobre a lei. Ha chegado o momento de esclarecer seu pensamento sobre a lei. Nasceu conforme a lei, cumpriu a lei, viveu conforme a lei, como judeu, o que estava estabelecido pela lei. O Senhor Jesus, ele não revogou, ele não mudou, ele não abrogou, mas ele cumpriu passo a passo o que a lei estabelecia para um judeu. Ele nasceu da lei e viveu na lei, até que o céu e a terra passam. Mateus 5,18, né? O primeiro versículo que nós lemos: nenhuma parte da lei passará, nenhuma letra ou parte não ficará de defuso, né? Deixada para trás, abandonada, até que tudo se cumpra. A lei tem a duração do universo. Então a lei, ela vai durar em todo o tempo. Ela não foi revogada no nascimento de Jesus, nem muito menos na sua crucificação, e nem ele mesmo revogou ou abrogou a lei, mas ao contrário, ele cumpriu e quer que nós também hoje cumprimos. Nós temos uma passagem lá em Lucas capítulo 2 que mostra claramente que ao 8º dia de nascimento ele foi apresentado no templo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, seus pais o levaram e o apresentou, ali cumprindo uma das leis de Moisés, um dos mandamentos, e ofertaram ali 2 pombinhos para o Senhor, conforme agradecimento pelo filho Jesus, que ele estava sendo apresentado. Isso era um costume dos judeus, uma tradição dos judeus, e os seus pais, como era judeu, como Jesus viu pela lei dos judeus, os cumpriu. Então o menor mandamento, né? Muitos debatem sobre os mandamentos leves e pesados. Parece que existem na lei mandamentos leves e pesados, porém Deus está falando aqui nesse mandamento ali que não tem esse negócio de mandamento leve ou pesado, mas que todos os mandamentos têm que ser cumpridos, pois o enfoque é sobre o anular a autoridade da lei e ensinar que ela pode ser ignorada. Então muitos querem pegar alguns mandamentos, alguma lei, e distorcer ou querer ignorar. Mas Jesus estava falando sobre a autoridade que todos os versículos têm, quando ele diz em Mateus 5,18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um desses mais pequenos mandamentos, dos mais pequenos. Então as pessoas elas pensam que Jesus estava como se for dividindo, né, botando mandamentos leves e mandamentos pesados, mas não. Ele está falando aqui que todos os mandamentos têm autoridade sobre nossas vidas, e que não temos que servir todos. O menor mandamento que seja, nós temos que seguir, nós temos que servir. 4. A lei e o evangelho. Primeiro, o papel da lei. Ninguém é justificado pelas obras. Gálatas 2,16. Muitas pessoas pensam que por ser caridosa, fazer obra social, e etc., serão salvas pelas obras. E muitas pessoas vivem nessa enganação. E a obra, ela não salva ninguém. A lei, ela veio para mostrar ao homem o seu pecado e o condenar. Então, não pense, cara, amiga que está assistindo, que você vai ser salvo porque você faz caridade, você faz obra. Isso não garante salvação para ninguém.
Hoje nós somos justificados pela fé, e somente o que salva é a pessoa de Jesus Cristo. E o que está dizendo aqui em Gálatas 2,16 é que, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então a lei, ela não salva ninguém, ela veio para revelar o pecado e condenar o homem. Então quem está fazendo obras sociais, amém por isso, mas não vai garantir a sua salvação. Garante a sua salvação é quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então Jesus e Moisés estão do mesmo lado. A palavra muitas vezes se revela a Escritura Sagrada. A fé confirma a lei. Então alguns pensam que Moisés está de um lado e Jesus está do outro. A lei está de um lado e o Evangelho de Jesus Cristo está do outro. Não, isso não é verdade. Então um confirma o outro. A fé confirma a lei. Eles estão entrelaçados um no outro. Um serve ao outro. Então, nessa divisão, ela não tem na Bíblia Sagrada. E nós não podemos colocar isso para os nossos alunos ou colocar isso para as pessoas. Essa divisão da lei e dos evangelhos, isso não existe. Eles estão do mesmo lado, Moisés com a lei, Jesus com os evangelhos e a graça. Então, a justificação, a justiça dos fariseus, Jesus não está no último versículo que ele fala em Mateus. Aqui é bem interessante, e é bom vocês até dar uma introdução melhor. No último versículo diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino. Então Jesus aqui não está desafiando os seus discípulos a seguirem os escrúpulos legalistas dos escribas e fariseus, quando afirma nessa passagem aqui, Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mas ao contrário, ele quer que nós tenhamos uma vida, uma conduta, uma ética, uma comunhão, um caráter, santidade, de acordo com aquilo que a gente prega. Não adianta fazer igual os fariseus. Prega uma coisa e vive outra. Os fariseus tinham esse costume de serem falsos religiosos. Diziam ser uma coisa, mas no fundo não era aquilo que eles diziam. E Jesus aqui está nos dizendo que se a nossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrar no reino. Se nós não tirarmos nossas máscaras, se nós não nos posicionarmos na frente de Deus em comunhão, santidade, vida no altar, adorando o seu Espírito em verdade, buscando a Ele, de maneira nenhuma nós vamos ser melhores do que os fariseus dos escribas. Ao contrário, seremos iguais a eles. Quantos pastores e pregadores hoje não vivem uma falsa aparência? Prega uma coisa no púlpito, mas em casa é outra, no trabalho é outra, nas ruas é outra. Esses pregadores e pastores, eles são considerados como os escribas e fariseus. E se não se arrependerem, não tiver a vida de comunhão, de santidade, de entrega ao Senhor, não vão entrar no reino dos céus, porque a justiça deles não excede dos escribas e dos fariseus. Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente os professores, com aquilo que você vai pregar domingo. Você tem que pregar aquilo que você está vivendo, para não pregar uma coisa e fazer igual os fariseus, viverem outra. E a conclusão nos diz sobre isso, que nós encerramos o trimestre, consciente de que Jesus não revogou, não aboliu, não deletou, não excluiu a lei, mas a cumpriu veemente. Jesus e Moisés, e que a lei permanece até a consumação dos séculos. Então tá aí, meus queridos, que Deus possa estar te abençoando. É um tema bastante interessante que vai ser ministrado agora domingo para nossos alunos em muitas igrejas. Que Deus possa te abençoar, abrir o teu entendimento e o meu entendimento, para que nós possamos ter sabedoria de estar ensinando sobre a lei e o Evangelho. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.